Olá, preciosas! Mais um dia estudando com você o Guia de Estudo de Max Lucado, As 10 Mulheres da Bíblia, da editora Thomas Nelson. Aqui quem fala é Carolina Santos, do Avante Menina, e hoje finalizamos a lição 1 sobre a vida de Sara, no 5º dia, áudio de número 6. Um teste de fé. A ordem mais difícil. Difícil dizer o que é mais incrível, que Sara tenha engravidado aos 90 anos, ou que ela e Abraão, naquela idade, ainda estivessem buscando ter um filho. De todos os presentes que Deus lhes ofereceu, Isaque foi o maior, mas de todas as ordens dadas a eles por Deus, esta seria a mais difícil. Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. A Bíblia não nos diz o que estava passando pela mente de Abraão ao ouvir a ordem, assim como não nos diz qual foi a reação de Sara ao se despedir do filho. Tudo o que sabemos é que Abraão selou o jumento, chamou Isaque e 2 servos e viajaram para o local do sacrifício. Ao avistar a montanha à distância, ele instruiu os seus servos para que ficassem ali e esperassem, e então declarou algo merecedor de atenção especial. Fiquem aqui, com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Grave isso. Falaremos sobre isso no final. Repare no voltaremos, confiante de Abraão, conforme o autor de Hebreus observaria mais tarde. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Em Gênesis 22, vemos que Deus testou Abraão. E o que significa testar a fé de alguém? Na história de Sara e Abraão, justamente quando a espera e os testes acabaram, justamente quando a vida corre bem com seu filho prometido, Isaque, Deus aplica o teste mais duro ainda. Por que o Altíssimo testa a fé de Abraão? Ele já não tinha se mostrado suficientemente fiel ao Senhor? Devolvendo tudo para Deus. Pai e filho seguem para o alto da montanha. A certa altura, Isaque pergunta: mas onde está o cordeiro para o holocausto? É de se imaginar como a resposta saiu da garganta de Abraão. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Abraão amarra seu filho, coloca-o sobre o altar, levanta a faca e então o anjo segura sua mão. Deus interrompeu o sacrifício e poupou a vida de Isaque. Abraão ouve um farfalhar na mata e vê um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Ele o oferece em sacrifício e dá um nome à montanha: Jeová Jiré, o Senhor provê. No Novo Testamento, encontramos Jesus acercando-se de pais com filhos, afetados por sérios problemas. A mãe cananeia, o pai de um menino epilético, Jairo. Eles seguravam uma ponta de sua corda numa das mãos e estendiam a outra ponta para Cristo. E em todos os casos, Cristo respondeu. Sua doçura permanente transmite uma mensagem acolhedora. Deus está atento à preocupação no coração dos pais. Afinal, nossos filhos são filhos do Criador primeiro. Os filhos são herança do Senhor como recompensa que Ele dá. Antes de nossos filhos serem nossos, eram dele. E mesmo sendo nossos, ainda assim são dele. Tendemos a nos esquecer disso e a perceber os filhos como nossos, como se tivéssemos a palavra final com relação à saúde e ao bem-estar deles. Mas não temos. Toda a gente é gente de Deus, incluindo os pequeninos que se sentam conosco à mesa. Sábios são aqueles que costumam devolver a Deus o que dele receberam. E é exatamente isso que vemos na vida de Sara e Abraão. Eles estavam dispostos a não reter nada do Senhor e confiaram a Ele a própria vida daquele que durante anos havia esperado para receber. Seu exemplo nos mostra que o Altíssimo nos recompensa quando procedemos da mesma forma. Pense num presente que Deus tenha lhe dado e que você adora. Se o Senhor lhe pedisse para devolver a Ele o presente amanhã, como você reagiria?
Em Mateus 6:21, Jesus diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se não tomarmos cuidado, daremos mais valor aos presentes do que ao doador deles. O sacrifício de Abraão foi um ato de adoração, uma oferenda a Deus do que ele possuía de melhor e a devolução ao Criador daquilo que por direito ao Senhor pertencia desde o início. Como podemos de forma semelhante sacrificar ao Altíssimo nossos pertences mais valorizados no sentido físico e espiritual? Deus respondeu à fidelidade de Abraão com as seguintes palavras: por ter feito o que fez, não me negado seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. No final, o Senhor abençoou Sara e Abraão por confiarem nele. Sim, Satanás usara o berço vazio para alimentar a tensão, a discórdia e a dúvida em seu lar. E facilmente, Sara poderia ter servido como prova evidente do inimigo para demonstrar a razão pela qual alguém jamais poderia crer em Deus. Mas em vez disso, conforme constatamos, ela fez justamente o contrário. E desde então, a história de Sara tem ensinado a milhões que Deus deixa o melhor para o final. Outros exemplos se destacam nas páginas da Bíblia, quando Daniel e os melhores jovens de Jerusalém foram levados para o cativeiro. Parecia que Satanás tinha vencido. A estratégia do inferno era isolar os jovens fiéis, mas novamente o plano teve efeito contrário, pois Daniel foi logo chamado para servir na corte do rei. Aquele mesmo homem que Satanás queria silenciar passou a maior parte da sua vida orando ao Deus de Israel e aconselhando os reis da Babilônia. Pedro é outro exemplo. Satanás procurou desacreditar Jesus, provocando Pedro para que o negasse, mas o plano fracassou. E em vez de ser um exemplo de quão baixo alguém pode cair, Pedro se tornou um exemplo de quão alto a graça de Deus pode alcançar. Ou considere Paulo. Satanás esperava que a prisão dele silenciasse seu púlpito. Isso aconteceu, mas em contrapartida, sua pena foi colocada em escritas de dentro de uma cela de prisão. Sua pena foi colocada em ação. As cartas aos Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses foram escritas de dentro de uma cela de prisão. Consegue imaginar Satanás tendo acessos de raiva e rosnando toda vez que alguém lê essas epístolas? Ele ajudou a escrevê-las. Toda vez que Satanás marca um gol, o outro time ganha os pontos. A história de Sara nos diz que o Senhor sempre cumpre suas promessas e nos mostra que Deus concede a graça àqueles que dela necessitam. Revela que o Criador fica conosco e está em nossa vida, mesmo quando tentamos agir contra sua vontade. E também nos mostra que Ele cuidará de nós, quando confiarmos a Ele as bênçãos que nos deu. Falei no começo do texto que me saltou, pra gente conversar no final. Fiquem aqui com o jumento, a ordem de Abraão antes de subir ao monte. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Daqui a pouco nós voltamos. Que fé é essa? Até aquele momento, tudo que Abraão sabia era que teria de sacrificar seu filho. Ele não sabia o que lhe aguardava, mas havia algo que ele sabia. Deus lhe fez uma promessa. E Deus não volta atrás em sua palavra, desde que a gente obedeça. Abraão tinha convicção de que voltaria com Isaque, de que aquele sacrifício não era o fim. Conversando com uma amiga essa semana, saltou-me aos ouvidos a palavra convicta. Ainda brinquei com ela que não sabia no literal a profundidade da mesma e que quando descobrisse, compartilharia com ela. Talvez ela esteja ouvindo isso hoje. Lendo sobre o nosso último devocional referente à vida de Sara, eis que essa palavra saltou-me novamente.
Eu tenho pedido a Deus em meu secreto que Ele abra minha visão para as palavras, que tenha algo a mais para me oferecer. E assim tem sido a forma como Deus tem se manifestado através da leitura. Palavras saltam para que sua curiosidade faça descobrir, através delas, os segredos valiosos que o Pai tem para você. Ouse pedir. Voltemos ao convicta. Em definição, é uma pessoa que apresenta convicção acerca de alguma coisa, que está convencida, que tem uma crença ou uma opinião firme sobre algo. Pode-se denominar também como sendo a certeza baseada em provas ou motivos íntimos. No âmbito religioso, a convicção pode ser entendida como sinônimo de fé, visto que a pessoa convicta em Deus, por exemplo, é aquela que tem plena certeza da sua existência. A origem da palavra convicção está no latim convictio, que significa prova ou refutação. Convicção é o que alguém disse para você e então você se propõe a acreditar. Este é o literal, mas agora vamos jogar isso para dentro da nossa história. Quando Deus pediu o filho amado em sacrifício, não lemos que Abraão se desesperou, gritou, contestou, chorou, se descabelou em por que Deus? Não. Ele arrumou tudo em silêncio e simplesmente obedeceu à ordem de Deus. 3 dias de viagem, sem revelar a quem quer que fosse ao seu lado o tamanho da missão que teria pela frente. 3 dias com a convicção de que o Senhor proveria o cordeiro. Antes de subir aquele monte, Abraão tinha convicção de quem era Deus e de que Deus faria o que fosse preciso. Quando ele desceu, ele tinha a certeza de quem era Deus. Porém, o Senhor queria que Abraão fosse além. Ele, para ir além, teria de provar o que estava onde estava o seu coração, no seu filho Isaque ou no Deus Todo-Poderoso. O que viria pela frente era muito maior. Na vida de Abraão já não cabia mais apenas convicção. Ele precisava ter certeza. Quando Deus nos prova, Ele quer mostrar para nós até onde nós podemos ir por Ele. Existem diferenças entre certeza e convicção, por mais que sejam sinônimos uma palavra da outra. É como se a convicção fosse a prévia e a certeza o pós. Convicção é como você crer naquilo que ainda não viveu. Já a certeza é algo comprovado. Comprovado não apenas de ouvir falar, mas de ter sido testado, de viver, de sentir na pele e de ser aprovado. A obediência de Abraão transformou a convicção dele em certeza. Como ser o pai da fé apenas com convicções? Não teria como. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. Para nossa fé evoluir de convicção para certeza, precisamos ser provadas e este teste jamais será leve. Convicção é uma hipótese, certeza é a comprovação. Convicção é ouvir sobre Deus, certeza é prová-lo. Convicção vem antes, certeza vem depois. Para sermos testadas, precisamos apenas de convicção, mas para sermos aprovadas, elevadas, precisamos ter certeza. E certeza plena só vem quando vencemos. E quando vencemos, recebemos autoridade, recebemos propriedade de algo maior. A bênção sobre Abraão, depois que ele foi testado e aprovado, multiplicou e é alcançada por nós até hoje. Deus não quer apenas metade de nós. Ele quer a gente por inteiro. Não um meio compromisso, não uma meia fé, não uma meia salvação. Crer nele não apenas com convicção, mas com direitos de causa. Deus busca
todos os espaços do nosso ser para preenchê-los com sua graça. E essa certeza só vem quando você entrega seu Isaac. Quando você entrega seu Isaac. Quando você mostra para Deus aonde realmente está o seu coração. Vamos orar? Senhor amado, te louvamos por este dia, te louvamos por esta palavra, te louvamos, Senhor, pela vida de Sara que tantos nos ensinou, Pai, nesta semana. Te agradecemos em ação de graças, Pai, por tudo que temos, por tudo que somos e por todos os tesouros que Tu nos colocou em nossas mãos para que fossem cuidados, Pai. Porém, no dia de hoje, Senhor, queremos viver, Pai, uma elevação em Ti, de transformar as nossas convicções, Pai, em certezas, de sermos aprovadas por Ti. Eu não sei qual é o Isaac, Pai, que precisamos sacrificar para que Tu proves o nosso coração, Pai. Porém, entregamos eles a Ti. Todos os Isaques das nossas vidas entregamos eles a Ti, Pai, para que o nosso coração seja aprovado e a Tua soberania garantida em nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a Te louvar com o coração disposto e oferecer tudo o que possuímos todos os dias das nossas vidas. Não permita que nada, Senhor, roube a Tua presença nas nossas vidas. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amadas, amanhã não teremos devocional. Voltamos com a lição 2 no domingo, sobre a vida de Raabe. Um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã.